O mês de outubro chegou e com ele a prevenção e o combate ao câncer de mama. Nesse episódio iremos conversar com a doutora Alexandra Lima e o Dr. Gessé Lopes sobre mitos e verdades do câncer de mama. Meu nome é Nicole Santos, faço parte do marketing da Unimed Leste Fluminense e esse é o podcast da Unimed Leste Fluminense em parceria com a Oncoclínicas de Niterói. A doutora Alexandra Lima é oncologista do Grupo Oncoclínicas, médica da pesquisa clínica do INCA-HC2 e oncologista do Hospital Federal do Andaraí. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda! Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho agora do Outubro Rosa. E também conosco o Dr. Gessé Lopes, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. Fez residência de Clínica Médica no Hospital das Clínicas de Minas Gerais em 2009. Concluiu sua formação de Oncologia Clínica no Instituto Nacional do Câncer em 2015. Concluiu o doutorado em Oncologia Clínica com ênfase na área de Cancerologia Clínica em 2021. Atualmente é oncologista clínico assistente no Instituto Nacional do Câncer e no Grupo Oncoclínicas. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, obrigado. Quero agradecer muito. É um prazer estar aqui para falar de câncer de mama, do Outubro Rosa, diagnóstico precoce e prevenção. Perfeito. E assim nós começamos a nossa conversação. Então, começar a falar do Outubro Rosa é um mês, muito mais do que o mês que todo mundo vai se vestir de rosa, colocar a camisa e colocar o lacinho na lapela aí do jaleco. O Outubro Rosa, ele é para lembrar a gente de que a conscientização e o combate ao câncer de mama, ele vai acontecer em todos os outros meses do ano. Não é só um mês, mas eu acho que é um lembrete para a gente voltar a ter a prática de que está ali, que a gente precisa inserir aquilo na nossa rotina. A gente sabe que é um mês que tem muita procura para os métodos de screening e às vezes alguns pacientes até desistem de fazer os exames em outubro porque já está muito lotado na hora do agendamento e tudo mais, mas ele é só para a gente lembrar de que a gente vai discutir bastante sobre isso aqui hoje, mas de que as mudanças e os hábitos de diagnóstico e prevenção eles vão se estender ao longo do ano. Mas antes disso a gente queria conversar e falar um pouquinho sobre qual o cenário do câncer de mama hoje. Gessé, fala pra gente um pouco aí sobre as estatísticas. Bom, Alexandra, a magnitude da presença dessa doença em saúde pública é algo alarmante, né? Sabe-se que o câncer de mama, em estatísticas mundiais, ultrapassa aí os 2 milhões de casos novos facilmente no ano. E o câncer de mama é mensurado pelas estatísticas globais em mais de 180 países, corresponde a 1/4 dos casos novos de câncer em mulheres no mundo. E somente em 2020 estimou-se mais de 600 mil mortes por câncer de mama no mundo também. Aqui no Brasil os números já alcançam aí mais de 66 mil novos casos no ano de 2020, né? É a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Essa incidência de mortalidade ela cresce progressivamente, principalmente em mulheres a partir dos 40 anos de idade. A gente sabe muito bem aí que é um câncer que prevalece em mulheres em pós-menopausa, entretanto estamos presenciando aí uma mudança epidemiológica, onde estamos verificando uma maior incidência em mulheres em idades mais precoces, isso muito atrelado a uma questão de mudança de estilo de vida, que a gente vai comentar aí mais à frente. E o que também impressiona é com os métodos de screening mais disponíveis, a gente consegue ter aí uma percepção de um diagnóstico cada vez mais precoce e é bem essa situação. Tá ótimo. Você falou aí, achei interessante, que a gente está observando um aumento da incidência nas pacientes jovens. E a gente consegue ver isso na nossa rotina, que às vezes esses pacientes não estão nem dentro do período de screening que é recomendado. A gente hoje recomenda mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40 anos. A gente está vendo na prática pacientes com menos de 40 anos tendo mais diagnóstico. E aí, o primeiro recado que fica para quem está ouvindo aí a gente sabe hoje que o autoexame das mamas ele não é recomendado mais de rotina como rastreio. Mas quando a gente começou a ver muitas alterações e aumentou muito a taxa de realização de exames na questão de análise de custo
isso não foi efetivo no screening. Mas é importante que a mulher se conheça, e a gente acaba se tocando mesmo na hora do banho, palpa, mama, axila. E se você notar uma alteração, levar isso em frente, insistir na investigação, na realização de um exame de imagem, mesmo que seja fora. E aí fica um recado que é comum ainda alguns médicos que não são oncologistas ou que não lidam diretamente com câncer não valorizarem essa questão na paciente jovem e achar que às vezes aquilo não deve ser observado, aquilo não deve ser levado à frente, a questão da investigação da biópsia. E aí o recado que fica para a mulher, ela insistir sim nessa alteração. Essa alteração não estava aqui, eu nunca tinha palpado isso antes, não era normal, habitual, então eu quero investigar sim, se necessário trocar e mudar de opinião. Acho que isso é um recado importante que fica. O câncer de mama em mulheres em idades mais precoces, enfim, câncer de mama em mulheres abaixo de 35 anos é, em geral, um evento raro, não é um evento muito comum de acontecer. Entretanto, mulheres com história familiar muito forte, um risco aumentado de câncer hereditário, elas têm que ficar atentas para iniciar um rastreamento em idade mais precoce do que o preconizado, que é dos 50 aos 69 anos. E, em geral, o que se preconiza é que, numa população geral, mulheres abaixo de 35 anos estejam atentas ao exame clínico da mama, e de 40 a 49 anos também. Isso é bem recomendado, exame clínico com profissional habilitado. E a partir dos 50 anos aos 69 anos, realmente presente em guidelines, são aquelas pacientes que na população geral precisam de estar atenta para a mamografia anual. Essa mamografia anual, ela, conforme você disse, né, Alexandra, ela nos traz aí um aumento de sobrevida, a oportunidade de um diagnóstico mais precoce. A gente sabe que o diagnóstico precoce impacta na sobrevida. Em fases mais precoces conseguimos ter cura em até 90% dos casos. E a gente sabe muito bem que passamos por um período muito crítico, que foram aí mais de 2 anos de pandemia, onde as mulheres elas mantiveram mais em casa e houve, de uma certa forma, uma negligência em relação ao exame de screening de mama. Temos aí números brasileiros publicados, onde estima-se que mais de 1.800.000 mulheres deixaram, enfim, 1.800.000 exames a menos no país, uma queda de 44% no ano de 2021. Isso, de certa forma, veio a retroceder aquela curva epidemiológica que vínhamos tendo aí ao longo dos anos, com os ganhos de conscientização de exames de screening, que a doença estava sendo diagnosticada em fase mais precoce e passou-se a ter um diagnóstico mais tardio. Então houve um impacto negativo aí, do Covid em números estatísticos de saúde pública nesse âmbito. Você falou aí de uma coisa que me lembrou uma outra. A gente vai falar agora dos extremos. É a paciente jovem que o diagnóstico dela vai ficar por conta dela palpar uma alteração, sentir uma alteração ali nela, ou às vezes no exame da ginecologista, que ela vai fazer o rastreio, Papa Nicolau. Mas a gente ainda vê no serviço público e na rede privada também, às vezes aquela paciente que nota a alteração, ela palpa, mas ela tem medo do diagnóstico ainda e ela não vai procurar ajuda. Às vezes quando ela vem com a doença muito avançada. E a gente sempre fica se perguntando como que chegou naquele estágio, nenhum familiar viu, ou como que a paciente deixou. Então, alguns recados vão ficar disso aqui. Não tenham medo, hoje a gente tem uma série de opções no tratamento do câncer de mama e elas só aumentam, tratamentos menos tóxicos. Enfim, a questão da mama é uma coisa que pesa muito no psicológico da mulher, perder a mama. A gente tem opções para isso, mas o mais importante que fica aqui, o recado é a vida. E como que a gente pode fazer, principalmente essa paciente, às vezes idosa, que mora sozinha e os filhos acabam não vendo. Eu acabo deixando sempre um recado, eu gosto sempre de fazer um convite às pessoas a fazerem um 3x3. Escolher 3 pessoas para que elas possam fazer a pergunta e pedir para essas pessoas passarem um recado para mais 3 pessoas. Então hoje você vai escolher 3 pessoas próximas a você ou da sua família que você acha que talvez não estejam fazendo o autoexame da mama, ou perguntar: tem alguma alteração na sua mama? Você fez a mamografia esse ano já? Ou você é paciente jovem, você palpou, você tem alguma alteração? E
ali observar, às vezes essa paciente que acaba negligenciando muito, ela fica mais calada ou ela muda de assunto. E aí a gente vai entrar num outro ponto que é, as pessoas não gostam de ouvir a palavra câncer. Existe um tabu muito grande com isso e, assim, eu consigo entender, mas a gente sempre bate naquela tecla de que o câncer não é uma sentença. Para isso a gente precisa diagnosticar precoce, para tratar e curar. O câncer de mama tem cura se diagnosticado precoce. Se não diagnosticado precoce, a gente tem opções de conseguir fazer essa doença ser operável e ser ressecável. Existem inúmeras opções de tratamento, mas para isso é preciso o diagnóstico. Então vamos escolher 3 pessoas para passar o recado, eu acho que é uma atitude que fica, e daí passar para frente para a gente conseguir alcançar mais mulheres e quebrar mais esse tabu e explicar para as pessoas de que não é esse bicho de 7 cabeças, assusta sim, a gente entende que assusta. E a gente tem, eu costumo dizer para os pacientes que às vezes a ignorância protege um pouco da gente não saber o que tem, mas nesse caso a ignorância não nos protege. Você vai levar um diagnóstico mais tardio e aí as suas chances de cura vão diminuir. Então, vamos trabalhar para ter o conhecimento disso e conseguir chegar nesse diagnóstico precoce, que eu acho que é o nosso objetivo. Alexandra, é preconizado que as mulheres, toda mulher, deve ter suas mamas examinadas por um profissional habilitado de saúde anualmente. E quando realizado por um médico ou enfermeiro, nessas situações é possível detectar tumores superficiais de até 1 centímetro. E mulheres com mãe ou irmã que teve câncer de mama ou parentes próximos com a casuística de câncer mais prevalente na família antes dos 50 anos, a partir dos 35 anos, essas mulheres elas devem ter exame clínico da mama e mamografia pelo menos 1 vez por ano. A mamografia, é bom esclarecer, é um método de diagnóstico que permite um diagnóstico mais precoce através de um exame radiológico, de um aparelho de raio-x, que é o mamógrafo. Ele permite a detecção precoce de câncer de mama antes mesmo de ser identificado clinicamente. Então, o exame clínico anual não substitui a mamografia, na verdade eles são complementares. É bom lembrar que algumas pacientes, a gente sabe que a mama ela é constituída de glândulas e também de gordura, então pela progressão de idade da mulher há uma mudança da constituição dessa mama, então mulheres mais jovens geralmente têm mamas mais densas. Nessas situações é sempre interessante associar a mamografia com ultrassom de mama e é sempre bom lembrar que o ultrassom de mama não substitui a mamografia. E ambos também são complementares nessa situação. Só uma coisinha que eu lembrei aqui também, que outubro é tudo rosa, mas homem também pode ter câncer de mama. É óbvio que no homem é mais fácil de fazer o diagnóstico, porque não tem a questão de grandes quantidades de glândula, mas pode acontecer. Então, o homem sentiu uma nodulação ali na área da mama onde não tinha, tem que procurar investigar diagnóstico sim também. Tem mais relação com história familiar e com algumas alterações genéticas, mas às vezes é o primeiro caso que aparece, então tem que ter essa atenção aí também, não é exclusivo das mulheres. O outubro é rosa, mas pode acontecer nos homens também. Lembrando que o câncer de mama em homens corresponde a 2% dos casos de câncer de mama. É um dado epidemiológico muito interessante, entretanto, tem que ter uma certa atenção nessa situação. Bom, voltando um pouquinho à questão de mudança epidemiológica, a gente tem percebido realmente ao longo dos anos um crescente aumento do diagnóstico de casos novos de câncer de mama. E aí eu trago aqui para a discussão um tripé de situações que podem ser atribuídos a essa percepção que está muito relacionada ao estilo de vida da mulher, que tem mudado muito nesses últimos anos. E aí eu queria discutir muito a questão da mulher moderna versus o que a gente conhece de um padrão tradicional de vida e comportamento de uma mulher há algumas décadas atrás. Hoje em dia, obviamente, o fator que mais impacta é o aumento da longevidade, ou seja, estamos vivendo mais, obviamente expostos a
a situações e produtos ou hábitos que podem induzir carcinogênios, então estilos como sedentarismo, algumas reposições hormonais, e aí não vou entrar nesse mérito de discussão polêmica, mas de alguma maneira sugere que pode aumentar um pouco o risco de câncer de mama, tabagismo, etilismo também, obesidade, estresse. As mulheres estão tendo menos filhos, estão tendo filhos em idades mais adultas. Estima-se que a mulher de hoje ela pode menstruar até 3 vezes mais do que uma mulher tradicional de décadas atrás, né? Tudo isso corresponde a uma hiperexposição e prolongada a um ambiente corporal com mais hormônios, mais estrogênios, e realmente aumenta aí a chance da doença de câncer de mama. E a questão também da mamografia. Mamografia cada vez mais disponível, estamos tendo cada vez mais diagnóstico aí nessa situação. Você tocou num ponto que é bem interessante, né? Se a gente for parar para pensar, a realidade da mulher hoje é quase como se fosse pró-cancerígena. Ela está o tempo todo sobre estresse, ela tem a questão do trabalho excessivo, e aí ela acaba negligenciando o cuidado dela. A gente vê muito isso. Algumas pacientes, quando tem o diagnóstico, às vezes elas querem um tratamento mais curto ou a opção que vai fazer ela voltar para a realidade dela maior. Se possível, às vezes acaba adiando até o diagnóstico, porque ela negligencia aquele nódulo ou a realização daquele exame de rastreio, porque ela tem os afazeres dela para fazer. Ela tem o trabalho, tem o cuidado com a família, e o cuidado dela mesmo acaba ficando para um segundo plano. Não só em termos de exames diagnósticos, mas a questão da atividade física, a questão da alimentação é sempre terceirizado. Então a gente tem aí um aumento da obesidade, que é sabidamente um fator de risco para o câncer de mama, e o sedentarismo, que também são. E da mesma forma que eles são fatores de risco, eles vão atuar como medidas de mudança para proteger as mulheres hoje. Mas é muito difícil, mas eu vou ter que ser atleta, mas eu tenho que ser perfil, modelo do Instagram. Não. Apenas faça pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, de uma atividade vigorosa. Mas eu não consigo. Faça uma. Comece fazendo uma. Se disponha a ter esse desafio de fazer uma, como se fosse uma prescrição médica, porque a gente hoje tem estudos já que falam que a mudança do estilo de vida, a mudança alimentar, a perda de peso, a prática da atividade física, a gente tem ganho de sobrevida. As pacientes com histórico de câncer de mama vivem mais se elas fazem atividade física, se elas têm um controle alimentar. Às vezes o equivalente ao ganho de sobrevida que a gente tem de alguma medicação num cenário paliativo. Então, se a gente pode fazer essa mudança agora, para evitar ter o diagnóstico, mais do que isso, a gente tem estudos que falam que pacientes que praticavam atividade física regularmente, que conseguem, durante o tratamento, manter a prática dessa atividade física, e depois elas têm um melhor desfecho do que pacientes que não praticavam. Então, hoje, para mim, a atividade física entra como uma prescrição, como se remédio fosse, porque não precisa ser, ninguém precisa ser atleta. Se dispõe ali de pelo menos meia hora por dia fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa ao ar livre, que seja uma caminhada intensa. Não adianta chamar a colega para fazer fofoca e só ficar falando e andando. Precisa suar a camisa. Tem que dar um suorzinho, então tem que fazer uma caminhadinha. Em relação à alimentação, não precisa de dietas mirabolantes e coisas absurdas. O que eu sempre falo é um lugar comum. Descascar mais, desembalar menos. Olhar e tentar trocar um alimento ultraprocessado por um alimento in natura. A gente tem uma disponibilidade hoje, a gente vive num país que a gente tem opções muito boas. A gente tem ainda a disponibilidade de alimentos frescos em qualquer lugar. A gente entende que é difícil, mas assim, o nosso arroz com feijão, bife, salada nos serve bem. A gente não vai entrar no mérito nutricional e equilíbrio, mas nos serve bem porque é comida de verdade. Então, se a gente consegue optar por comida de verdade, é só fazer uma escolha, olhar ali. Eu vou pegar o alimento ultraprocessado que está mais fácil, eu não posso trocar por uma fruta, ou eu não posso levar uma fruta, ou eu não posso levar a marmita. A gente consegue economizar e ir bem aí com isso.
Então, eu acho que também é um outro recado que fica. Então, Alexandra, agora eu queria provocar um pouquinho e trazer aqui uma dinâmica de mitos e fatos. Bom, perguntas frequentes que vêm: desodorante de alumínio causa câncer de mama? Não sei, o que você me diz, Jessé? Bom, o que está relatado é que não. Realmente, assim, desodorantes às vezes obstruem glândulas e de fato pode dar algumas inflamações ou irritação local, mas de modo algum câncer de mama não, realmente não. E o que você acha de prótese mamária? Então, é um assunto polêmico. Na verdade, o que acontece com a prótese mamária é que o rastreio pelos métodos convencionais fica um pouco mais difícil. A questão da mamografia e a visualização do que ficou de glândula ali é um pouco mais difícil. Então, essa paciente precisa do diagnóstico com um pouco mais de critério pelo mastologista. A gente tem alguns estudos de que a prótese pode aumentar um pouco a incidência de outros cânceres, de outras histologias não tão comuns, mas então o que importa é ter a prótese mamária, em hipótese alguma, postergar o seu exame de rastreio e combinar com o seu mastologista qual vai ser a técnica que ele vai optar para você. Se vai precisar de ressonância, algumas vezes precisa sim de ressonância com a prótese mamária para fazer o screening, e como que isso vai ser feito, de quanto em quanto tempo. Muito interessante. E o que muitos pacientes, ou mesmo algumas senhoras sempre ficam em dúvida, e que vem trazendo muita ideia, é o uso de sutiã para dormir. O que você tem a dizer? Isso pode dar câncer de mama? Aumenta o risco de câncer de mama ou não? Não, a gente não tem estudo disso. Só é desconfortável, né? É uma questão de hábito, enfim. A gente não tem relação com trauma direto ou compressão que possa estar relacionado com câncer de mama. Eu até tive curiosidade de olhar. Antigamente tinham sutiãs que tinham umas hastezinhas de alumínio. Então as mulheres às vezes costumavam dormir com aquele sutiã. Realmente dá um efeito estético melhor, mas às vezes havia perfuração, abscesso local, e de alguma forma isso, mulheres sem um autocuidado muito presente, isso estimulava a ter um toque, a ter um exame local. Então eu penso que dava uma certa ideia de que aumentava o risco pelo fato de aumentar a chance de diagnóstico, mas nada mais é do que instigar, assim como os traumas locais, às vezes trauma de menino de colo ou trauma na mama, enfim, isso traz um aviso para autoexame, para palpação e assim encontro de alterações que vão culminar em exames propedêuticos apropriados e diagnóstico, mas não necessariamente o sutiã ou trauma local na mama venha a causar um aumento da incidência da doença. E indo nesse caminho ainda, dói? O câncer de mama dói? Bom, isso é bem variável. Na verdade, em fases mais iniciais, eu acredito que muitas vezes os sintomas eles podem não ser muito floridos, mas com a avançada doença, algum incômodo local pode ocorrer sim. Eu acredito que o sintoma mais precoce seja alteração de consistência da mama, mais do que dor, alteração de consistência. Por isso que é sempre bom reforçar a ideia de autoexame, é importante, assim como um exame direcionado por profissionais de saúde habilitados anualmente. Bom, gente, estamos estourando um pouquinho o horário, então, Alexandra, sua mensagem final para nossos ouvintes. A minha mensagem final é: mulheres, homens também, porque pode acontecer, mas principalmente para as mulheres, se cuidem de vocês. A máscara de oxigênio a gente coloca primeiro na gente, para depois poder pegar e ajudar o outro. Uma queixa sempre muito grande das pacientes: eu preciso criar minha filha, eu preciso cuidar do meu filho, eu tenho pessoas que dependem de mim, mas se vocês não estiverem prontas e bem, vocês não vão conseguir ajudar ninguém. Então,
corram atrás do seu exame anual, se notarem alguma alteração, insistam na investigação e mudem seu estilo de vida. Cuidem da saúde, cuidem da questão do peso, cuidem da alimentação de vocês, porque só assim a gente vai conseguir melhorar esses números que são tão ruins aí do câncer de mama no Brasil. Realmente, promover saúde é a nossa mensagem mais importante desse podcast de hoje. Estar atento a hábitos saudáveis, meditação, ser feliz e o screening sempre em dia. Muito obrigado. Em nome da Unimed Leste Fluminense, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. Foi muito esclarecedor. E até a próxima, pessoal. Não se esqueça de seguirmos nas redes sociais. Unimed Leste Fluminense Oficial. Até mais!